E aí, guris e gurias, tudo bem com vocês? Hoje eu bati um papo com o professor Jefferson Viana e falei com ele sobre algumas questões do dia a dia do sequencial 2 de trombone tuba e eufônio do programa Guri Santa Marcelina. Ele falou um pouco sobre as dificuldades, sobre a escolha do instrumento. Confere aí que tá bem legal. Estamos aqui com o nosso grande professor Jefferson Viana. Muito obrigado aí, Jefferson, por aceitar conversar com a gente e conversar com os nossos alunos do Guri. Opa, sempre um prazer aí. Obrigado pelo convite, Anderson. Estamos aí para tentar ajudar os alunos aí com algumas perguntas, né? Exatamente. Pensando a gente vai falar bastante sobre o sequencial 2, né? Então, pensando nessa turma, eles tiveram a oportunidade no sequencial 1 de testar os instrumentos, né? De experimentar, para poder escolher o instrumento que eles vão tocar. Eu quero saber de você, Jefferson, qual é o seu instrumento e como é que você escolheu esse instrumento? O que te atraiu? O que fez você gostar do seu instrumento? Pô, boa pergunta, hein? Eu toco tuba, né? E eu acho que o que me fez escolher esse instrumento que é o mais complexo, assim. Quando eu tocava na fanfarra, né, da escola, eu queria tocar trombone, trombone de vara. Só que aí na fanfarra que eu tava não tinha esse trombone de vara e aí um dos alunos na época tava com um problema e não ia poder tocar a tuba. E alguém falou para mim assim, ó, tem a tuba sobrando, quer tentar a tuba? Peguei a tuba e comecei a soprar. E aí não tinha muita opção, porque a fanfarra não tinha muitos instrumentos disponíveis. Então aí eu fiquei com a tuba. Acabou que eu ficava soprando todos os dias, o tempo que eu tinha livre, e acabou que eu comecei a gostar, porque eu até então não gostava. Minha ideia era ir pro trombone mesmo. Tocar em banda de axé, inclusive. Na época tava bombando o axé assim, acho que isso era. Nem lembro a época que era, mas aí era, eu queria tocar trombone. E aí depois eu vi que a tuba poderia fazer a mesma coisa que o trombone, né? E aí segui no instrumento aí, gostando. Uhum. E quando você dá aula, você dá essa oportunidade para os alunos, para eles escolherem, testar, ou você já fala assim, ó, isso aqui é bom para você? Ah, eu acho legal o pessoal escolher, assim. A gente orienta, né? A gente mostra, ó, isso aqui, dependendo o que o aluno traz também, a gente mostra para ele que é possível fazer em determinado instrumento, tipo que ele gosta mais. E aí a gente deixa bem aberto, assim, que se ele quiser trocar também, tá tudo tá em tempo, né? Não tem problema nenhum. O importante é ele gostar. Porque se estudar um instrumento que você não gosta, eu acho que é a pior parte, né? Exatamente. Aí, tem uma pergunta bem clássica, pelo menos com meus alunos acontece bastante, eles vêm perguntar assim, tipo, professor, meu amigo entrou junto comigo lá no Sequencial 1, ele já está tocando um monte de música no instrumento dele, e eu ainda estou tocando uma só, eu estou tocando só algumas notas. E aí, quando eu começo a tocar as músicas, né? Você teve muita dificuldade para começar? Como é que foi? Você já chegou, pegou o instrumento e Voga Williams? Ah, na verdade, acho que a dificuldade é muito particular de cada instrumento. Tem esse instrumento aí que ele aprende uma sequência de notas muito rápido, mas aí mais para frente talvez ele vai ter que dar uma parada para aperfeiçoar outras coisas, né? E para a gente nos metais, essa sequência de notas é mais difícil, né? O começo é mais difícil, assim. Então aí acho que quanto mais você pratica, mais fácil fica, né? E talvez depois, mais para frente, a gente fica mais aliviado de não precisar praticar tanto a mesma coisa. Mas no início também foi difícil, assim, porque você sempre quer tocar a música, você nunca quer só fazer o exercício, né? A gente tem isso de querer sair tocando nota rápida, tocar qualquer música, mas o começo é sempre difícil. Eu até falo para os alunos assim, a gente tem que ter paciência, né? O que da música, acho que é isso, assim, a gente quer sempre sair tocando música logo, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Mas Sim. não comecei tocando rápido assim, não. Demorei um tempinho para começar a tocar uma melodia e falar, nossa, comecei a tocar essa melodia aqui. Algo E difícil. também, e também tem aquela coisa de que o aluno, né, um tem uma dificuldade em uma coisa, outro tem uma dificuldade em outra, né? Então, Sim, às vezes você sim, está na escola, eu tenho facilidade em história, mas tenho muita dificuldade em matemática, né? sim. É O instrumento exatamente também é isso. igual. E é uma questão que acontece para a gente é nesse sentido, né? O nosso instrumento de metal, ele exige uma dedicação maior, assim, acho que no início, principalmente, né? Questão muscular mesmo, de você fazer o corpo entender isso, né? E tem outros instrumentos, vou chutar, tipo o sax mesmo, a gente vê muitos alunos assim. Na primeira aula ele consegue fazer 5 notas e já dá para tocar várias melodias conhecidas, né? E para a gente é mais difícil, né?
Tem que ser nota por nota, bem devagarzinho, né? Sim, para o corpo adaptar, né? Bom, outra pergunta que eu tenho para você, que também é uma pergunta bem clássica, né, dos nossos alunos, é assim: professor, esse instrumento é de ouro? Esse instrumento é muito caro? Nossa, eu já ouvi muito essa pergunta. Precisa ser rico para ser músico, Babu? Não, inclusive, nossa senhora. Ou talvez sim, né? Mas o instrumento não é de ouro, isso é uma pergunta legal antes, porque todo mundo faz isso mesmo. Eu lembro quando eu comecei a tocar na fanfarra e eu levei o instrumento para casa, eu ficava assim dentro do ônibus, eu falo, se alguém tentar roubar, eu não entrego nunca, porque o instrumento é absurdamente caro, compro um ônibus com ele e tudo mais. E a gente vê gente falando de instrumento que é feito de prata, né? O banho todo de prata e não precisa ser rico para ser músico, não. E esse banho tem a ver também com a construção do instrumento mesmo, assim, né? A estética também é legal, né? Fica bem bonito e tudo mais, mas não é ouro nem prata, não. E tem instrumentos aí baratos, tem E para instrumentos mais caros, né? Como tudo, assim. sim, o instrumento é uma coisa que impressiona muito os alunos, Sim, né? sem Eles dúvida. nunca viram aquela coisa de metal toda brilhante. É diferente para eles, né, enxergar. Chama atenção mesmo, assim, né? E é legal, porque você olha assim, você pode falar que é ouro, né? Dependendo a cor do instrumento mesmo, e não é. Mas é bonito, né? Chama bastante atenção, assim. É, legal. E para a gente terminar esse nosso papo, a última pergunta é assim: o aluno terminou essa fase de escolha do instrumento no sequencial 1 e entrou no sequencial 2. Então, o que que ele precisa treinar? O que que ele precisa prestar atenção para ele começar bem no instrumento? Assim, o que você acha que ele precisa ficar atento para poder continuar bem no instrumento? Ah, ele precisa se ouvir bastante, eu acho, assim. A gente costuma, no início, querer sempre estar estudando junto com um amigo, tocando só na banda. É difícil a gente se dedicar sozinho, assim. Eu acho que falta um pouco disso. Quando o professor orienta, fala, ó, faz esse som desse jeito. O aluno ele não percebe, aí ele acaba indo de outro jeito. E isso vai atrasar o desenvolvimento dele. Então, acho que ele precisa ouvir mais, ele precisa de mais atenção. Se ouvir, eu até aconselho os alunos gravarem e ouvir depois e falar, ó, é o jeito que você gostaria de ouvir? Não é. Então a gente precisa mudar mesmo, precisa ir para uma maior dedicação, né? Porque o começo é difícil, né? Eu até falo que o começo do instrumento musical é muito medieval, assim, né? É muito. A gente não tem a tecnologia no instrumento, a gente tem que sentar ali, prestar atenção, ficar calmo, repetir várias vezes, começar de novo, e amanhã vai acordar e fazer a mesma coisa. Então vai um pouquinho de paciência aí, atenção, e tem que se ouvir bastante. E ouvir o outro também, né? Acho que música a gente esquece de ouvir nosso instrumento em outros lugares, então isso é uma referência boa também. E a nossa aula no Guri, que é uma aula coletiva, né, ajuda bastante nisso que você falou, porque o aluno ele está ali na aula, mas tem os outros amigos ouvindo, às vezes um que tem um pouquinho mais de experiência já fala assim, olha, toca essa nota aqui que você tocou errado, né? Eu lembro que eu fazia festival, fiz um festival aí em Campos do Jordão e a gente estava em 3 tubistas. E a minha aula era a última, só que eu ia assistir as 2 primeiras. Quando eu chegava para fazer aula, eu lembro que o professor era o Roland Stempali, que é um tubista húngaro, ele chegou e falou assim: você é muito esperto, porque você ouviu tudo que eu falei para eles e você está fazendo certinho. A ideia dele era essa mesmo, ele ia falar a mesma coisa para todo mundo. Mas como eu conseguia ouvir e falar, não, acho que ele é assim, assado, e aí funcionava. E acho que isso é Na hora importante. que chega para tocar, você já faz tudo, Já né? fazia o que ele tinha pedido, falou, nossa, é ácido. E o legal é que ele percebeu que era mais a atenção da aula, né? Que eu cheguei já sendo o melhor de todos. Né? Uhum. Você prestou atenção, que é o que acontece na nossa aula, né? Se Sim, o sim. aluno ficar atento a tudo, chega na hora dele, ele já sabe o que fazer, né? Sim, sim. Vou otimizar esse tempo aí, né? Exatamente. Babu, muito obrigado, valeu aí pela conversa, pelo bate-papo, espero que nossos alunos gostem. Opa, valeu, Anderson. Até a próxima, pessoal. E vê se aproveita aí para estudar, vamos prestando atenção, vamos manter o foco aí. Valeu. Beleza, gente. Valeu, até lá. Até Bem. mais.